Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Já minhas reverências a todos, todas as glórias de Srila Prabhupada, um bom dia a todos. Então vamos dar início vamos dar continuidade, né, à leitura do Srimad Bhagavatam, ou o Bhagavata Purana, né, de Srila Vyasadeva. E hoje nós vamos fazer a leitura, é o terceiro canto. O capítulo é o capítulo 6. O capítulo 6, que trata sobre criação da forma universal. E o verso é o verso 6. Ok? Então vamos cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos. Jayura Jaya Jabi Hari Jayura Jaya Jabi Hari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Jaya Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajanaranjana Yashodanandana Vrajanaranjana Yamunatira Brahmachari Yamunatira
Vou fazer a leitura do verso 6. Tem que usar outro óculos. Hiranmaya Sapurusha. Desculpa. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos ler o verso 6 do capítulo 6 do terceiro canto. Hiranyamaya Sapurusha Sahasra Parivatsaram Kosha Upasapsus Sarvasato Pabrinitam Hiranmaya Sapurusham Sahasra Parivatsaram Andakosha Uvasapsus Sarvasato Pabrinitam. Vê se melhorou a questão do chiado, por favor. Então vamos continuar. Hiranmaya, o Garbhodakasha e Vishnu, que também assume a Virat Rupa. Continua o... Melhorou? Obrigado, Débora. Então vamos continuar. Hiranmaya, o Garbhodakasha e Vishnu, que também assume a Virat Rupa. Sa, ele. Purushaha, encarnação de Deus. Sahasra, 1000. Parivatsaram, anos celestiais. Anda, Koshe. Dentro do universo global, o Vasa residiu. Apsu, sobre a água. Sarva Sattva, todas as entidades vivas deitadas com ele. O Pabrin Ritaha, assim espalhadas. Tradução: a gigantesca Virat Purusha, conhecido como Hiranmaya, viveu por 1000 anos celestiais sobre a água do universo, e todas as entidades vivas deitaram-se com ele. Significado dado por sua divina graça a C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Depois que o Senhor entrou em cada universo como Garbhodakasha e Vishnu, metade do universo encheu-se de água. A manifestação cósmica dos sistemas planetários, o espaço exterior e etc., que são visíveis para nós, constituem apenas uma metade do universo completo. Então aqui está se explicando que o universo, esse universo que nós estamos, ele na verdade é como se fosse uma esfera, né? Em que metade dele, a metade para baixo, é composta de uma substância que aqui está se dando o nome de água, né? Mas às vezes os Vedas, eles, por falta de algumas terminologias, eles utilizam coisas que são similares, né? Então se diz que
do universo para baixo é composto de água, né? E para cima é o próprio universo, né? Antes de ocorrer a manifestação e após a entrada de Vishnu dentro do universo, há um período de 1000 anos celestiais. Todas as entidades vivas injetadas no ventre do Mahatattva são distribuídos por todos os universos com a encarnação de Garbhodakasha e Vishnu. Então se fala aqui sobre um período de 1000 anos celestiais, não são 1000 anos da Terra, são 1000 anos. Então assim, é um número assim gigantesco, tá? Todas as entidades vivas injetadas no ventre do Mahatattva são distribuídos por todos os universos com a encarnação do Garbhodakasha e Vishnu. E todas elas deitam-se com o Senhor até que Brahma nasce. Brahma é o primeiro ser vivo dentro do universo, e dele nascem todos os outros semideuses e criaturas vivas. Manu é o pai original da humanidade, e por isso em sânscrito Manushya significa humanidade. A humanidade sobre diferentes qualidades corpóreas é distribuído por todos os vários sistemas planetários. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Janatasmis. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chakshuru Militam Janatasmais Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistan Staptanyana Bhutale Swayam Rupa Hakada Mahyanda Tati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Char. Namah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapja Kanchana Gourangi Radha Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Haripriye. Namah Vishnu Padaya Krishna Prastabtale Srimati Purushatraya Swami Nityanamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dinapalaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadama Prantare Gataha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prastabtale Srimati Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachacha Deshatarina Munchakalpa Trubhyacha Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shvasa de Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então esse verso aqui ele faz parte de uma sequência de versos em que Vidura ele faz perguntas para Maitreya Muni acerca da criação, da manifestação material. Então vamos ler alguns versos anteriores para poder situar. Então no primeiro verso, o Rishi Maitreya disse: assim o Senhor ouviu falar na suspensão das funções criadoras progressivas do universo devido à não combinação de suas potências, tais como Aha Tattva. O supremo e poderoso Senhor entrou então simultaneamente nos 23 elementos com a deusa Kali, sua energia externa, que sozinha amalgama todos os diferentes elementos. Desse modo, quando a Suprema Personalidade de Deus entrou nos elementos através da sua energia, todas as entidades vivas foram reanimadas para executar diferentes atividades
assim como uma pessoa dedica-se ao seu trabalho após despertar do sono. Quando os 23 elementos principais foram postos em ação pela vontade do Supremo, a gigantesca forma universal, ou corpo Visvarupa do Senhor, veio à existência. Assim que o Senhor, em sua porção plenária, entrou nos elementos da criação universal, eles se transformaram na forma gigantesca em que repousam todos os sistemas planetários e todas as criações móveis e imóveis. A gigantesca Virat Purusha, conhecida como Hiranmaya, viveu por 1000 anos celestiais sobre a água do universo, e todas as entidades vivas deitaram-se com ele. E aí os 2 versos que vão vir depois. A energia total do Mahatattva, sob a forma da gigantesca Virat Rupa, dividiu-se por si mesma na consciência das entidades vivas, na vida das atividades e na auto-identificação, que se subdividem em 1, 10 e 3 itens respectivamente. A gigantesca forma universal do Senhor Supremo é a primeira encarnação e porção plenária da super-alma. Ele é o eu de um ilimitado número de entidades vivas, e nele repousa a criação agregada assim que floresce. E o verso 9, a gigantesca forma universal é representada por 3, 10 e 1, no sentido que ele é o corpo e a mente e os sentidos, a força dinâmica para todos os movimentos feitos por 10 tipos de energia vital e o coração onde é gerado a energia vital. Então, essa descrição aqui, né, ela está tratando aqui sobre a criação do universo, está explicando qual é a relação dos elementos com a criação universal, né? Qual é a relação que Deus tem com isso tudo, né? Mas assim, isso daqui já foi descrito, né? Também no segundo canto, né? No segundo canto do Srimad Bhagavatam, né? Existe um capítulo que é a conversa entre Shukadeva Goswami e Maharaj Parikshit. O capítulo é o capítulo 1, é o primeiro passo para compreender Deus. Então, aqui nesse primeiro passo para compreender Deus, ele vai tratar também sobre essa manifestação da energia material, e vai tratar justamente sobre a Virat Rupa, né, que é a forma universal de Deus, né? É assim, como se todo o universo fizesse parte do corpo do próprio Senhor, em que cada parte do corpo ela está representada, por exemplo, por um semideus, né? Então, e aí, etc. Então, o Srimad Bhagavatam, ele tem uma estrutura que é exatamente a mesma estrutura da Bhagavad Gita, né? Onde se começa toda a literatura védica, e isso a gente já falou várias vezes aqui, ela não é somente para uma classe de pessoas, não é para uma classe específica de pessoas, ela não é só para eruditos, ou só para sofredores, ou só para pessoas que estão bem na vida, ou não, é para todas as pessoas que estão no mundo. Krishna, quando ele revela toda a literatura védica, né, ele tem o objetivo de iluminar todas as entidades vivas, todas as formas humanas de vida, né? Então, como é que ele faz isso, por exemplo, na Bhagavad Gita, né? Na Bhagavad Gita, ele vai dando o conhecimento de forma ascendente, né?
Então Krishna, ele primeiro, na Bhagavad Gita, ele vai explicar sobre karma yoga, né? Como cumprir com o seu dever prescrito, né? Como é que a gente faz para, praticando os processos do trabalho, né? O desfrute do mundo material, como é que a gente pode gradativamente ir elevando a nossa consciência, né? Então, quando ele vai explicar sobre Karma Yoga, ele explica que toda a ação que nós fazemos nesse mundo, ele vai ter uma consequência, né? Ele vai ter uma consequência. Só que o grande problema desse mundo aqui é uma palavra, é avidya. Avidya é a ignorância, o não conhecimento, a falta de compreensão, né? Então, nós temos esse problema, né? Por quê? Porque estamos aqui no mundo material, e o mundo material ele tem uma característica que é a impermanência, que tudo acaba. E outra coisa que esse mundo também, esse mundo material, ele provoca em nós é o esquecimento. É o esquecimento e consequentemente a ignorância. A ignorância do quê? A ignorância daquilo que nós somos, quem nós somos, né? Quem nós somos. Segunda coisa, o que é esse mundo todo que está aqui em volta de mim? A maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas não sabe quem sou eu, né? Você pergunta a uma pessoa assim, quem é você? Aí a pessoa fala assim, eu sou o Mayapur, eu sou a Regina, eu sou o Marcos, né? Eu sou um médico, eu sou brasileiro, eu sou... E aí... Mas na verdade nada disso define o que é a pessoa. Isso só define aquilo que ela faz, ou a posição que ela está ocupando naquele momento. Mas o eu, na verdade, ele não vai ser... as pessoas, de uma maneira geral, elas não conseguem perceber o que é o eu, né? Então, na Bhagavad Gita, Krishna ele vai explicar o que é o eu, quem sou eu, qual é a... né? Então, essa ignorância acerca de quem sou eu, o que é esse mundo à nossa volta, o que é isso tudo que está aqui em volta, né? Como é que eu interajo com isso tudo, né? De onde eu vim, para onde eu vou, né? E quem é Deus? Então, esse mundo material aqui, o lugar onde nós estamos, ele é um mundo de ignorância, né? É um mundo de esquecimento, é um mundo de não compreender as coisas. E a literatura védica, ela objetiva, e aí aqui a gente está falando do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, eles têm como objetivo nos instruir, nos explicar quem nós somos, o que é esse mundo, como é que ele funciona, de que forma que a gente deve agir nesse mundo, né? Então, Krishna, na Bhagavad Gita, quando ele começa a falar de karma, ele está explicando, né, qual é a consequência dos nossos atos nesse mundo. Tudo aquilo que a gente faz nesse mundo, Krishna explica, tudo aquilo que você fizer nesse mundo vai ter consequência. Toda ação, ela implica em uma reação. E aí ele vai explicando justamente o mecanismo do karma. A palavra karma em sânscrito significa ação, né? Então, a consequência das suas ações nesse mundo, elas podem vir imediatamente, pode demorar mais tempo. Ela pode acontecer nessa vida e pode acontecer
em outras vidas. E isso também é uma outra questão que a maioria das pessoas é ignorante. As pessoas pensam que só existe uma única vida, mas não. São várias vidas, né? Então, compreender perfeitamente como funciona esse mundo, e aí a instrução de Krishna sobre Karma Yoga, vai evitar que você cometa ações que vão gerar reações e que vão causar sofrimento e mais esquecimento. Então, a sessão Karma Kanda, ou a sessão de Karma, ela tem esse objetivo. É compreender como é que funcionam os mecanismos desse mundo, de que forma que eu devo agir, né? E especificamente na parte de Karma Kanda, é para que as pessoas que querem desfrutar desse mundo aqui. Então ali Krishna está instruindo como agir nesse mundo sem sofrer as reações pecaminosas, ou seja, reações de ações que você fez que transgridem as leis desse mundo material, né? Porque existem leis também. E essa é a outra coisa, as pessoas também não compreendem essas leis. Então, se a gente for observar aí as pessoas de uma maneira geral, a população de uma maneira geral, elas não sabem quem elas são, elas não sabem o que é esse mundo, elas não compreendem as leis desse mundo, as leis que regem esse mundo, né? Então elas realizam ações que elas não conseguem avaliar qual vai ser a consequência da sua ação e, portanto, ela vai incorrer em mais problemas para si mesma. Então a sessão Karma Kanda, ela tem esse objetivo. Então a pessoa quer desfrutar desse mundo, ela pode desfrutar desse mundo, só que ela vai desfrutar com base em conhecimento, compreendendo como funcionam as leis desse mundo e evitando as ações que podem lhe trazer mais sofrimento e mais esquecimento. Por quê? Porque o único objetivo de Krishna, ao nos revelar tudo isso, todo esse conhecimento, é para que nós sejamos felizes. Esse é o único objetivo de Krishna. É que para nós sejamos felizes, para que nós possamos ter uma vida plena, para que nós tenhamos uma vida agradável. Esse é o único objetivo de Krishna, né? Então, na Bhagavad Gita, depois que Krishna explica como é que é o mecanismo do karma, como é que funciona esse mundo, e aí ele fala, olha, vai praticando esse processo. E aí, gradativamente, a pessoa que vai praticando as suas ações baseado nessas instruções de Krishna, ela vai elevando a sua consciência gradativamente. Ela não vai degenerando. E aí, num determinado momento, ela começa a se questionar se existe algo além desse mundo. Aí vem a transcendência. E aí a pessoa vai buscar o quê? O conhecimento acerca da transcendência, que é Jnana, né? Então ela vai buscar o conhecimento acerca daquilo que vem além. E aí, com isso, ela começa a se questionar o quê? Se existe uma inteligência, ou se existe algo que está controlando isso tudo. Então ela vai começar a investigar. Perceba que, na verdade, aqui o interesse não é mais pelo desfrute material, né? Ela não está mais focada ali no desfrute material, ela não está mais focada ali em continuar vivendo aqui para ter uma vida boa. Na verdade, aqui ela começa a desenvolver uma capacidade de tentar entender o que está além disso tudo, o que está além desse mundo material, né? E aí, gradativamente, ela vai se instruindo e ela começa a realizar práticas, né, de
de yoga, de meditação. Para quê? Para poder meditar, para poder entender, né? E aí gradativamente ela vai desenvolvendo o que se chama de inteligência espiritual. É um tipo de inteligência diferente da inteligência material que nos permite a compreender como funciona esse mundo. Mas a inteligência espiritual, ela se faz necessária para compreender a transcendência, para compreender aquilo que está além disso tudo. Em sânscrito, essa inteligência espiritual é chamada de Buddhi. Né? Buddhi. Né? Mas Krishna, então ele explica que Jnana é melhor do que karma. Mas depois Krishna estabelece que Bhakti, que é a devoção, ela é superior a Jnana. Por quê? Porque Jnana vai te dar conhecimento acerca da transcendência, mas Bhakti vai te permitir experimentar a transcendência. Então é o serviço devocional a Krishna. Krishna explica que todos os propósitos de karma e de jnana, eles são cumpridos quando nós praticamos bhakti. Então Krishna na Bhagavad Gita, ele vai explicar sobre o dharma, é o dever prescrito. E isso está ligado a karma. Então Krishna diz para Arjuna que nós não podemos negligenciar o nosso dever prescrito. Porque nesse momento eu estou em um corpo material que é consequência do meu karma, das ações que eu realizei em vidas passadas. Então, se eu sou um pai, se eu sou uma mãe, se eu sou um médico, se eu sou um professor, se eu sou um pedreiro, etc., eu tenho que cumprir os deveres prescritos para aquela posição que eu estou. Eu não posso descumprir esses deveres. Inclusive, na batalha de Kurukshetra, Arjuna ele estava muito relutante em lutar contra os seus parentes. E aí Krishna fala, não, você é um kshatriya. Você tem que lutar contra eles. E aí Arjuna fala assim, mas não é melhor eu ir para a floresta para poder meditar e me elevar espiritualmente? E aí Krishna fala para Arjuna, não, o teu dever como kshatriya é lutar. É isso que você tem que fazer. E aí Arjuna pergunta, mas o que é melhor? O trabalho, ou seja, cumprir o dever prescrito, ou a renúncia, que é se afastar? E aí é jnana. Aí Krishna fala para Arjuna, depende. Renúncia é melhor do que a ação. Mas é necessário fazer a ação. Porque se a pessoa não fizer a ação, ela não consegue manter nem o seu próprio corpo. Então Krishna explica que a ação ela é necessária. E aí ele ainda fala para Arjuna, a renúncia é se você renunciou internamente. Porque se você for realizar renúncia e ainda estiver com vários desejos dentro do teu coração, o que você vai fazer é renúncia do macaco. O macaco renuncia e daqui a pouco ele quer voltar atrás. E aí Krishna fala, aí você vai ser um Mityachara, que é um enganador. É aquele que renuncia só na aparência, mas internamente ainda está cheio de desejos materiais. Então o que Krishna vai fazendo é explicando para Arjuna o quê? Qual é o caminho gradual para você ir se desenredando da natureza material. Mas Krishna fala o seguinte, faz a ação, mas renuncia ao fruto da tua ação. Pratica Niskama Karma Yoga. É fazer a ação desapegado do fruto. Porque o desejo do fruto é que enreda, é que nos prende a esse mundo. E que provoca o quê?
a ignorância, que provoca a infelicidade. Por quê? Porque se a gente fica desejando o fruto da ação para tudo, a gente vive o tempo todo preocupado. A gente vive o tempo todo ansioso pelas coisas que a gente quer ter. A gente vive ansioso pelas coisas que a gente pode perder. A gente vive ansioso para não perder aquilo que a gente tem. É o tempo todo a ansiedade. Então o que Krishna faz? Pratica a ação. Faz aquilo que você precisa fazer. Mas desapega do fruto da tua ação. Não fica desejando o fruto da sua ação. Krishna ainda fala para Arjuna: compreenda que você não é o agente que está realizando a ação. E nem você é que é aquele que vai receber esse fruto dessa ação. Vai se desapegando. Essa é a verdadeira renúncia. Renúncia é isso. Renúncia não é ir lá para a floresta, se isolar de tudo. Agora eu vou ser renunciado, eu não vou fazer mais nada. Não. É renunciar ao fruto da ação. É realizar a ação. Mas Krishna ainda fala mais longe para Arjuna. Vai mais longe. Ele fala: mas se você quiser fazer a ação perfeita, que ainda é mais elevado, realiza a tua ação desapegado do fruto dessa ação, e quando obtiveres o fruto dessa atuação, oferece o fruto da sua ação em honra a mim. É o que Krishna fala. Esse é o serviço devocional. Então, o Bhakta, né? O Karmi, ele realiza as ações desejando o fruto da ação. O Gyani, ele realiza as ações, mas ele vai se desapegando do fruto das ações. E o Bhakta, ele realiza as ações, desapegado do fruto das ações, mas quando ele obtém esse fruto, ele medita em Krishna e oferece esse fruto como sacrifício, no sentido de sacro ofício, ofício sagrado a Deus. Então o Bhakta, ele vai sempre realizar as suas ações para a satisfação de Deus. Então, numa escala aqui, né, a gente vai ver que há uma elevação da consciência. O Karmi, o desejo dele é egoísta. E aí eu nem estou falando para quem está mais para baixo de Karmi, né? Porque o Karmi, ele entende a ação do karma. Então ele realiza as ações dentro do Dharma, para não incorrer em quê? Em problemas. A maior parte da população está abaixo aqui do Karmi. O Karmi ele sabe, mas o Karmi, o desejo dele é egoísta. Ele realiza as ações dentro de um sistema, mas ele quer desfrutar disso. Tudo bem, aos poucos a consciência dele vai se elevando. Conforme a consciência dele vai se elevando, ele começa a ter interesse pela transcendência. Ele continua realizando as ações, mas ele vai gradativamente se desapegando do fruto das suas ações. Para quê? Para ir se desenredando desse mundo e buscar a realidade transcendente. Mas o Bhakta, ele ainda está num patamar mais alto. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está desapegado do fruto da sua ação, ele oferece o fruto da sua ação para Krishna, para a Suprema Personalidade de Deus. E aí Krishna fala: agindo dessa forma, você não vai ter mais consequências, né? E aí Krishna fala: torna-se meu devoto, né? E realiza todas as ações em honra de mim, né? Esse é o serviço devocional, que é o mais elevado. Então, no Srimad Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam, ele tem mais ou menos a mesma estrutura.
né? Ele tem a mesma estrutura, que é dar o conhecimento gradualmente, mas é o conhecimento para todas as classes de pessoas, ok? Porém, o Srimad Bhagavatam, diferente da Bhagavad Gita, ele não vai tratar de karma, vai tratar muito curtamente. Ele vai falar principalmente da transcendência, né? Então, no segundo canto do Srimad Bhagavatam, no primeiro capítulo, ele vai tratar do mesmo assunto que está sendo tratado aqui no sexto capítulo do terceiro canto, que é sobre a forma universal, ou a Virat Rupa. E no segundo canto do Srimad Bhagavatam, né, Shukadeva Goswami vai explicar que o primeiro passo para compreender Deus é ver Deus na sua criação. Esse é o primeiro passo, né? É você compreender que existe uma inteligência que está administrando todo esse universo material, né? Então, a gente tem assim, por exemplo, para que serve essa Virat Rupa, essa revelação da forma universal? É justamente para iluminar ou para introduzir conhecimento naqueles que são completamente ateus, mas que já têm uma capacidade de compreensão devido às suas ações piedosas, né? Então, vamos dar um exemplo disso, né? Assim, por exemplo, um cientista, né? O cientista ele pode ser absolutamente ateu, ele não acredita em Deus, ele não acredita em nada. E aí ele começa, através da investigação do universo, ou microscopicamente ou macroscopicamente, ele começa a pesquisar as leis do universo, ele começa a pesquisar a formação do universo, como é que se dão as partículas, e aí ele vai gradativamente estudando isso tudo, e ele vai investigando essa forma universal de Deus, né? E em algum momento ele vai ter a epifania, ele vai falar assim: poxa, isso tudo é tão perfeitamente, tudo tão perfeitamente ordenado, que me parece que existe uma inteligência por trás disso tudo, que está organizando isso tudo, que está, né? Então, essa é a compreensão de quê? De que existe uma inteligência por trás disso tudo. Então, a compreensão acerca da forma universal, né, é o primeiro passo para a gente, para a maioria das pessoas, para compreender, né, que existe uma inteligência, né? Então, é ver Deus na sua criação. É uma espécie de panteísmo, né? Panteísmo é você entender que Deus, ele é todo esse mundo que está à nossa volta. E, em certo sentido, é verdade. Em certo sentido, é verdade, né? Vai se classificar também nessa categoria de primeiro passo os impersonalistas. Por quê? Porque, como diz, né, existe um verso no primeiro canto, no segundo capítulo, é o verso 11 do Srimad Bhagavatam. O verso, ele fala o seguinte, é o verso Vada Vada, né? Esse é um verso muito importante, os devotos precisam ter esse verso sempre, né? E que ele vai explicar como é Deus, quem é Deus, né? Então, o verso diz: Vadanti tatua vidas tatuan yadgyanam advayan Brahmeti parameti meti Bhagavaniti Shabdai. Esse é um verso que Chaitanya Mahaprabhu ele citava muito, né?
E esse verso ele diz assim, ó, transcendentalistas eruditos, aí ele está tratando do quê? Transcendentalista. Todo mundo que está buscando a Deus pode ser considerado como transcendentalista. Mas ele fala transcendentalistas eruditos, ou seja, pessoas que têm conhecimento, Gyanan, ele usa essa palavra, né? Ou tatua vidaha, ou seja, aqueles que conhecem a verdade, né? Então, transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade, tatua vida, que conhecem a verdade absoluta, chamam essa substância não dual, e aí está falando aqui de Deus, essa substância não dual, ou seja, essa substância ou essa pessoa que é não dual, que é tudo, de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Brahmeti, Parameti, Meti, Bhagavan, Niti, Shabdaye. Então, o que esse verso ele está explicando é que Deus ele vai ter três aspectos, ok? Então, o primeiro aspecto é Brahman, o segundo aspecto é o Paramatma e o terceiro aspecto é Bhagavan. Ou seja, que Deus é tudo isso que a gente está vendo aqui em volta. Todo esse mundo que a gente está vendo aqui em volta, né? E que também é uma transformação do Brahman, que é uma energia, a refulgência do próprio Senhor Supremo, né? Esse mundo material, existe o Brahman impessoal, que é essa refulgência de Bhagavan, e que a transformação desse Brahman dá origem a todo esse mundo material. Então tudo isso que a gente está vendo aqui, segundo Sri Chaitanya Mahaprabhu, e a teoria dele é a teoria Parinamavada, é a teoria da transformação, né? Ele explica que todo esse mundo material e toda a forma universal, tudo isso que a gente está vendo aqui em volta, isso tudo é a transformação do Brahman impessoal. Ok? Então, é o primeiro passo para a gente começar a compreender Deus. Esse é o passo mais elementar para você entender Deus. O segundo aspecto, que é o Paramatma, né? Então, o Paramatma é uma expansão do próprio Deus e que penetra toda a existência material, que penetra cada átomo. Então, todos os átomos materiais, eles são uma transformação desse Brahman pessoal, mas o Senhor, pessoalmente, ele vai lá, se expande no que se chama de Paramatma, a suprema alma, né? E aí ele vai permear cada átomo da existência material, cada átomo dessa energia material. Esse é o Paramatma. Mas existe junto com a alma espiritual que está dentro do corpo material também um Paramatma. Então, o sistema de yoga, por exemplo, de Patanjali, tem como objetivo o quê? A concentração da mente nesse Paramatma. Para quê? Para ter uma visão ou compreender a transcendência num patamar mais elevado. Então é Brahman, o Paramatma. Então o yogi, aquele que pratica yoga, ele tem uma compreensão maior do que o do impersonalista que quer simplesmente se fundir no Brahman impessoal. Enquanto que o impersonalista ele quer cessar a existência dele individual e se fundir nessa forma universal do Senhor ou no Brahman impessoal que é transcendente, o yogi não.
Ele sabe que ele faz parte desse universo, mas ele conserva a sua individualidade, né? Então a compreensão dele ainda é maior. O problema é que o yogi que não está conectado com Deus, que não compreende que Deus é uma pessoa, que é Brahman, que é Bhagavan, ele pode se confundir e achar que o Paramatma é ele também. E aí ele pode chegar equivocadamente à conclusão de que ele é Deus. E isso também causa sérios problemas, né? Mas por fim, o conhecimento mais avançado é o conhecimento acerca de Bhagavan. É compreender que Deus é uma pessoa. Ele é todo esse universo que a gente está vendo aqui à nossa volta. Ele permeia todo o universo também, e controla isso tudo, mas ele é uma pessoa que está à parte disso tudo e que está controlando isso tudo através das suas energias. Essa é a parte mais difícil. Uma pessoa compreender que existe um Deus, né? Você pergunta para a pessoa assim, mas vem cá, você tem... Não, eu não tenho religião. Mas você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Eu acredito que existe uma consciência superior, né? Isso aí é o primeiro passo, né? E que se a gente for observar, a maior parte das religiões, elas não tratam de Deus como sendo uma pessoa. Deus é uma energia. Ok? Então, compreender que Deus é uma pessoa, ele é o ápice do conhecimento dos Vedas. Todos os Vedas, eles têm um único objetivo: estabelecer a posição de Bhagavan. Explicar é o ápice do conhecimento. É Bhagavan. No Sri Isha Upanishad, que é uma Upanishad no mantra 14, ele fala: é dever do homem conhecer perfeitamente a personalidade de Deus e seu nome transcendental, bem como a criação material temporária com seus semideuses, homens e animais temporários. Ao adquirir esse conhecimento, ele supera a morte e deixa de se sujeitar à manifestação cósmica efêmera. No reino eterno de Deus, ele desfruta de vida eterna plena de bem-aventurança e conhecimento. Então, aquele que já chegou nesse patamar de compreender que Deus é uma pessoa, ele começa a prestar serviço devocional a Deus. E aí ele vai elevando a sua consciência, e ele, no momento da sua morte, segundo Krishna, ele vai para Deus. Ok? Então, eu poderia aqui ter falado sobre a criação da forma universal, mas eu acho que os palestrantes anteriores, os palestrantes que virão depois, eles vão tratar muito sobre isso, né? De que o Senhor, ele se expande, né, no Mahavishnu, lá do mundo espiritual. O Senhor se expande no Mahavishnu, que é o Karana Udakashai Vishnu, que é o objeto desse verso aqui. E o Karana Udakashai Vishnu, que é o Mahavishnu, ele vai emanar os milhões de universos materiais. E esses universos materiais, eles são como globos, né, em que a sua metade para baixo é feito de um elemento que aqui é tratado como sendo água, mas que pode ser uma energia fluida, né, comparável à água, né? E na parte de cima está o universo propriamente dito. Então é dito que esse Deus pessoal que se expandiu e continua sendo uma pessoa, ele está deitado nesse oceano. E as entidades vivas, que somos nós, que somos as jivas, ficamos ali adormecidos junto com ele. Quando o Senhor Brahma ele é criado,
Aí ele vai dando corpos, ele vai criando os corpos, ele vai criando o universo, ele vai criando os corpos, e gradativamente essas infinitas almas espirituais que estão dentro do universo material, elas vão se despertando e vão recebendo os corpos. Então, primeiro ele cria os semideuses, depois ele cria os humanos, que são na verdade também semideuses, mas que têm uma função de povoar esse universo material. Depois ele cria a humanidade, depois ele cria os animais, as plantas, todos os seres vivos, e assim vai. Essa que é a criação. Isso tudo é para a gente poder entender como é que todo esse processo acontece, que esse processo não acontece por acaso, né? Esse processo não acontece por acaso, existe uma inteligência e uma pessoa que está controlando isso tudo, né? Então é isso. Eu vou encerrando por aqui, vou ver se tem algumas perguntas. Bom dia, pode explicar melhor esse campo de batalha que tinha Arjuna como general? O que estava em disputa? Tudo bem, Fernando? Então, na verdade, esse campo de batalha era, na verdade, assim, em última instância, era a batalha que ia acontecer entre as forças dos Pândavas, que eram as forças que eram aliadas da luz, ou de Deus, que aceitavam a autoridade de Deus, versus as forças daqueles que eram materialistas ou que queriam que o materialismo ele prevalecesse, né? E eles eram parentes, assim, eram milhões de guerreiros. Então houve uma batalha e aí o lado da luz, que era apoiado por Krishna, vence a batalha. A Bhagavad Gita, ele é na verdade o momento antes da batalha, em que Arjuna tem uma conversa com Krishna, né? E Krishna ele vai dar várias instruções para Arjuna, porque Arjuna ali naquele momento ele tem o que se chama de crise existencial. E aí a Krishna ele vai iluminar a Arjuna, né? Perguntando para ele por que você está tendo essa crise existencial, você não compreende isso, você não compreende aquilo, e aí vai iluminando a Arjuna. Ali naquele momento Krishna ele se coloca como o mestre espiritual de Arjuna, e Arjuna faz as perguntas adequadas. Da mesma forma que aqui no terceiro canto Vidura que está fazendo as perguntas para Maitreya Rishi, no segundo canto Shukadeva, Maharaj Parikshit que faz para Shukadeva Goswami. O processo é exatamente esse, é um mestre iluminando o discípulo, né? O discípulo está na escuridão da ignorância, e aí o mestre espiritual, com a achote do conhecimento, ilumina a mente do seu discípulo, né? Marcelo Magalhães pergunta: outras pessoas além de Arjuna também chegaram a ver a Virat Rupa? Sim, sim. Não, ali no momento da batalha não. Não, ali no momento da batalha não. Ali Krishna revelou a Virat Rupa somente para Arjuna, tá? Mas por que Arjuna queria ver a Virat Rupa de Krishna? Uns tempos anteriores, algum momento anterior à batalha de Kurukshetra, quando havia a disputa entre os Pandavas e os Kurus, havia uma grande discussão, e aí chegou um determinado momento que Krishna ele não estava concordando com os argumentos que... verdade, Sanjaya viu a forma universal, verdade, Marcos, perfeito, porque senão a gente não teria. Então, na verdade, foi Arjuna e Sanjaya, perfeito, exatamente. Então, o que aconteceu? Tem um determinado momento que Duryodhana, né? Que Duryodhana ele manda os soldados irem prender Krishna, né? Ou seja, prende ele. E aí o que Krishna faz? Krishna ali naquele momento ele mostra parcialmente a sua forma universal, né? Então, por exemplo, para Duryodhana e outros grandes materialistas ali, eles não veem absolutamente nada, eles só veem uma luz cegante que dá medo. Mas aqueles que são devotos de Krishna ali, que têm alguma
visão da transcendência, eles veem Krishna assim com vários braços, assim, muitas armas, né? Então, assim, o materialista ele vai ver de uma forma e o devoto vai ver de outra forma. Só que ali, quando ele manifestou essa forma, foi só o início da forma universal. E isso ficou guardado dentro do coração de Arjuna. Quando Arjuna estava sendo instruído por Krishna, aí ele fala para Krishna, olha, eu queria ver a forma universal. E aí Krishna satisfaz o desejo de Arjuna, né? E aí mostra a forma universal. Só que a forma universal, ela é assustadora, né? Começa assim, começa mostrando coisas agradáveis, só que vai mostrando assim, e a pessoa vai sendo bombardeado de muito conhecimento, e muitas formas, e muita coisa, e aquilo ali excede a nossa capacidade de processar aquilo tudo, né? E aí a Arjuna fica completamente assustada e fala assim, olha, não, eu estou completamente perturbado, por favor, me revela de novo a tua forma pessoal. Aí a Krishna vai e revela de novo a forma pessoal, e aí a Arjuna fica assim, pacificado, mais calmo, assim, entende? Então, é isso. E o Marcos Branquinho falou perfeitamente. Quando a gente lê a Bhagavad Gita, é a conversa de Arjuna com Krishna. Mas como é que é isso? Porque Sanjaya, que é um discípulo de Vyasadeva, e que tinha a capacidade de enxergar, ou seja, ter visões à distância, né? Ele observa a conversa de Arjuna com Krishna a pedido de Dhritarashtra, e aí ele vai descrevendo para Dhritarashtra o diálogo que Krishna e Arjuna estão tendo, né? Então, duas pessoas viram, né? Arjuna e Sanjaya, né? Então, muito obrigado aí, Marcos, pela lembrança, né? Então, Prabhu Paravilma está escrevendo aqui, por favor, inscreva-se no canal do YouTube da ISKCON Rio, Rio Bhakti Center, é importante, se puder aqui se inscrever, e se inscrever no canal do YouTube, né? E o Templo do Rio de Janeiro, ele também está sofrendo uma reforma, está sendo feita uma reforma no Templo do Rio de Janeiro, para que as deidades que estão numa sala menor, mais apertada, elas possam retornar para o lugar onde elas estavam originalmente, que é um salão maior. Isso vai dar mais conforto para os visitantes, mas principalmente para as deidades que vão poder ser melhor servidas. Então, aqueles que puderem colaborar, aqueles que puderem contribuir de alguma forma financeiramente, né, existe uma campanha financeira que está sendo feita. Ok? Então eu vou me despedindo aqui, vou encerrando. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado aí Prabhu Paravilma pelo convite. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.